Sexta reunião ordinária 2026, 27 de agosto de 2026. Boa noite a todos. De pé, vamos fazer a oração inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a execução do hino nacional. Havendo número regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Bárbara do Tuguri, declaro aberta a sexta reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri. Expediente do dia. Determino nesta ordem
leitura da ata da reunião anterior, leitura de ofício, leitura, discussão e votação de projetos de lei, leitura de indicações. Ata da primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru do ano legislativo de 2026, realizado no dia 23 de julho de 2026, às 17 horas, em sua sede, situada à Praça José Batista Machado, número 14, Centro, Santa Bárbara do Tuguru, Minas Gerais. CEP 36.215.000. Após a oração inicial, o senhor presidente cumprimentou os edis e visitantes, constatou-se a presença dos vereadores Carlos Afonso Neves, Daniel Donato Silva, Ivanei Leandro Nepomuceno, José Muniz de Oliveira, Francisco Xavier Landim, Pedro Paulo Júlio, Maria das Graças Muniz Badaró, Claudinei Marques dos Reis e Juscelia Maria da Silva. Havendo número regimental, o presidente declarou aberta a reunião. Ao iniciar os trabalhos, foi executado o hino nacional. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura do veto integral à emenda aditiva 01 de 2026, emenda aditiva 02 de 2026, emenda aditiva 03 de 2026, emenda modificativa 02 de 2026, emenda modificativa 03 de 2026 e a emenda modificativa 011 de 2026 ao projeto de lei 05 de 2026. Todas foram votadas secretas e vetadas por unanimidade. Em seguida, foi determinada a leitura e deliberação do projeto de lei número 014 de 2026, que institui o Programa Municipal de Bolsa para professor bolsista alfabetizador no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Tuguru e da outras providências. O projeto foi aprovado por todos. Seguindo a pauta, o presidente determinou a leitura e deliberação do requerimento 02 de 2026, solicita cópia das pastas de execução orçamentária e financeira das Secretarias Municipal de Saúde, Educação, Agricultura, Cultura, Obras e Assistência Social. Foi aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o presidente determinou a leitura e deliberação do requerimento 03 de 2026. Solicita o encaminhamento de cópia do contrato celebrado entre o município e a Cooperativa Mundial, bem como dos documentos relativos à execução da despesa realizada nos últimos 12 meses. O requerimento foi aprovado por todos. Logo após, foi determinada a leitura e deliberação do requerimento 04 de 2026. Solicito o envio do planejamento trimestral da administração municipal. Foi aprovado por todos. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura e deliberação do requerimento 05 de 2026. Solicita o encaminhamento da planilha contendo a estimativa dos gastos previstos para a realização da Festa da Banana de 2026, bem como informações acerca da origem dos recursos financeiros destinados ao evento. O vereador Claudinei informou que esses 4 requerimentos enviados ao Poder Executivo são para solicitar mais informações e transparência sobre a execução orçamentária da Secretaria e sobre os gastos com a Festa da Banana. O mesmo afirmou que o Portal da Transparência não disponibiliza todas as informações necessárias para o trabalho de fiscalização. Diz sobre os altos investimentos previstos para a festa, enquanto o município enfrenta problemas, principalmente na área da saúde, com demora na realização de exames. Relatou que não é contra eventos, mas é preciso dar atenção às necessidades da população e esclarecer de onde sairão os recursos para a realização da festa. Ao final, declarou seu voto favorável ao requerimento. A vereadora Juscelia diz não ser contra a realização da Festa da Banana, nem contra a cultura do município. Porém, pediu mais clareza e responsabilidade no uso do dinheiro público. A mesma explicou que os requerimentos apresentados têm o objetivo de obter informações e documentos sobre os gastos da festa. Ela criticou o veto do Executivo às emendas impositivas destinadas à obra e melhorias, informando que a justificativa foi a falta de recursos no orçamento.
mas que esse argumento não estaria sendo usado para o gasto com a festa. Além disso, cobrou mais transparência sobre os contratos do show e dos valores pagos. A mesma pede esclarecimentos sobre a mudança da data da Festa da Banana neste ano e disse esperar que o Executivo apresente documentos e explicações sobre os investimentos no evento. O vereador Pedro declarou voto favorável ao requerimento 05 de 2026. Afirmou que eles buscam garantir mais transparência e facilitar a fiscalização dos gastos públicos. O mesmo disse que a Câmara aprovou emendas à LDO para aumentar o controle sobre o uso do dinheiro público, mas parte delas foi vetada pelo prefeito. O vereador questionou o veto às emendas, dizendo que o próprio Executivo reconheceu a importância da transparência, mas mesmo assim rejeitou. O vereador Pedro cobrou explicações para o pedido de aumento da suplementação orçamentária de 15% para 30%, afirmando que não recebeu justificativas para a mudança. Por fim, disse que o pedido de informações sobre os gastos da Festa da Banana tem a intenção de garantir a prestação de contas e, se os recursos estiverem sendo aplicados corretamente, o Executivo não terá dificuldade em apresentar os documentos e esclarecer os gastos. Em seguida, o vereador Xavier afirmou que não é contra a realização da Festa da Banana e que considera o evento importante para o município. O mesmo defendeu que a população e os vereadores tenham transparência sobre a forma como o dinheiro público está sendo gasto. Também destacou que o papel do vereador é fiscalizar a aplicação dos recursos, principalmente nas áreas de saúde, educação, agricultura e obras. Ao final, declarou seu voto favorável ao requerimento. O vereador Daniel declarou seu voto favorável ao requerimento, afirmou que não é contra a realização da Festa da Banana, mas criticou que considera a falta de apoio à cultura do município. Disse que, enquanto a festa recebe destaque, outras atividades culturais, como a banda do município, continuam sem o apoio necessário. Finalizando, disse que a cultura precisa ser valorizada de forma mais ampla, e não apenas durante a realização da festa. Terminados os trabalhos e não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para fins de registro, lavrou-se a presente ata que, após lida, se aprovada, será devidamente assinada. Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, 5 de junho de 2025. 26. A ata está em votação. Aprovo. 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 Leitura do ofício número 414, 2026. Comunicação de ausência do território municipal. Gabinete do Prefeito. Ofício número 414, de 2026. Assunto: comunicação de ausência do território municipal. Gabinete do Prefeito, 11 de agosto de 2026. Excelentíssimo Senhor Presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, sirvo-me do presente para, nos termos da Lei Orgânica do Município, especialmente no que dispõe acerca das atribuições do chefe do Poder Executivo e da comunicação de afastamentos em missão institucional, comunicar a Vossa Excelência minha ausência do território municipal, no período de 12 a 18 de agosto de 2026, em razão de viagem oficial à Federação Russa, para cumprimento de agenda institucional nas cidades de Kazan e Nizhnekansk, República do Tartaristão. A missão decorre de convite oficial formulado pelo chefe do Distrito Municipal de Nizhnekansk e prefeito da cidade de Nizhnekansk, senhor Ramil Believ, para participação na condição de convidado de honra das celebrações alusivas do 60º aniversário de fundação da cidade de Nizhnekansk, além do cumprimento de agenda institucional previamente estabelecida. O convite oficial compreende o período de 13 a 17 de agosto de 2026.
A agenda compreenderá ainda reuniões e visitas institucionais, intercâmbio de experiências entre os governos locais e a formalização de acordo de cidades irmãs, entre Santa Bárbara do Tuguru e Nizhnekansk, iniciativa destinada ao fortalecimento das relações de cooperação internacional do município e à abertura de novas possibilidades de intercâmbio institucional, cultural, educacional e econômico. Ressalta-se ainda que o afastamento ora comunicado não ultrapassa o limite temporal previsto na lei orgânica para ausência sem necessidade de autorização legislativa, tratando-se, portanto, de comunicação de natureza formal e institucional. Durante o período, a administração municipal permanecerá regularmente assistida, inclusive com o suporte dos meios tecnológicos disponíveis, assegurando-se a continuidade dos serviços públicos e o pleno funcionamento da estrutura administrativa. Registra-se, por fim, que a presente missão não implicará quaisquer despesas custeadas com recursos públicos municipais, sendo integralmente viabilizada sem ônus ao erário. Sendo que se apresenta para o momento, renova protestos de elevada consideração e apreço. Respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Leitura e deliberação do projeto de lei 011/2026, que altera o dispositivo da Lei Orçamentária número 781/2025. Gabinete do Prefeito. Projeto de Lei número 11, de 10 de junho de 2026. Altera dispositivo da Lei Orçamentária número 781 de 2025. A vice-prefeita municipal Virgínia Aparecida Machado Araújo Silva, no cargo de prefeita em exercício, no uso de suas atribuições legais e no decreto número 1293 de 2026, encaminha apreciação, discussão e votação pelo Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Municipal número 781, de 22 de dezembro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. Durante a execução orçamentária de 2026, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares às dotações que se fizerem insuficientes no limite de 30%, podendo, para tanto, utilizar-se dos seguintes recursos. Primeiro, anulação parcial ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal número 4.320, de 64. Segundo, a reserva da contingência nos termos da Lei número 4.320, de 64. Artigo 2. Ficam mantidas inalteradas as demais disposições da Lei número 781, de 2025. Artigo 3º. O artigo 35, parágrafo único da Lei Municipal número 769, de 24 de junho de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. A Lei Orçamentária Anual conterá autorização para abertura de créditos suplementares até o limite de 30% da despesa fixada. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete do Prefeito, 10 de junho de 2026. Virgínia Aparecida Machado Araújo Silva, Prefeita Municipal em exercício. O projeto está em votação. Eu voto contra o projeto. Eu voto contra o projeto. Meu voto é contra o projeto. Abstenho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público presente aqui, quem nos acompanha de casa através das redes sociais. Esse projeto aqui, senhoras e senhores, ele entrou nessa casa na reunião do dia 10 de junho, e eu pedi vista nesse projeto, porque um vereador ele tem a necessidade de saber quando o executivo pede uma suplementação, um aumento de suplementação, por algum motivo, e no momento eu não vi nenhum motivo que fosse necessário essa suplementação. E no meu pedido de vistas, depois, logo após isso, eu procurei a senhorita Virgínia, que era a prefeita em exercício, encaminhei também
esses pedidos ao excelentíssimo prefeito e nenhuma resposta foi me dada a respeito desse assunto. E eu tentei novamente falar com a senhorita Virgínia, pedir para ela informações a respeito do projeto, por que dessa suplementação, por que da necessidade de suplementação, e não tive resposta. A única resposta que eu tive sobre esse projeto foi da casa. A contadora da casa me falou o porquê da necessidade desse projeto para a casa. Mas o executivo não sequer me respondeu aos meus pedidos. Então, senhoras e senhores, devido a essa situação, essa falta de diálogo, essa falta de respostas, eu voto contra o projeto. Abstenho. Voto contra o projeto. Eu voto contra o projeto. O projeto foi rejeitado. Seguindo, leitura e deliberação do projeto de lei número 015/2026, que institui diretrizes para a política municipal de prevenção, combate ao assédio moral, ao assédio sexual e ao abuso de autoridade no abuso de autoridade no âmbito da administração pública e do município de Santa Bárbara do Tuguri, Minas Gerais, denominada Lei Rafaela Drummond, e da outras providências. Projeto de Lei número 15 de 2026. Institui diretrizes para a política municipal de prevenção e combate ao assédio moral, ao assédio sexual e ao abuso de autoridade no âmbito da administração pública do município de Santa Bárbara do Tuguri, Minas Gerais, denominada Lei Rafaela Drummond, e das outras providências. A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri, por seus representantes, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica instituídas as diretrizes da política municipal de prevenção e combate ao assédio moral, ao assédio sexual e ao abuso de autoridade, denominada Lei Rafaela Drummond, aplicáveis à administração pública direta e indireta do município de Santa Bárbara do Tuguri, com a finalidade de promover ambiente institucional pautado no respeito, na ética, na dignidade da pessoa humana, na valorização do servidor público e na moralidade administrativa. Santa Bárbara do Tuguri, 16 de julho de 2026. Juscelia Maria da Silva, vereadora. Projeto está em votação. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos que nos acompanham através das transmissões nas redes sociais. Esse projeto foi apresentado pela vereadora Juscelia, então, antes do meu voto, gostaria de parabenizar a mesma, pela iniciativa, por esse projeto, que é de suma importância, porque a gente vê acontecendo tanto essa questão do assédio moral e do abuso de poder, principalmente quando se trata de ambientes públicos, isso acontece muito. Então, de fato, é de extrema necessidade, principalmente em defesa da questão da mulher também. Então, Juscelia, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto, e é claro que eu aprovo. Aprovo. Uma boa noite a todos. Esse projeto de diretrizes, que se refere à Lei Rafaela Drummond, aquela policial que não tão recente, mas também não faz muito tempo, que foi noticiado nos jornais, nas páginas, que foi assim chocante, Uma policial que preferiu tirar a vida por falta, muitas das vezes, de apoio ali no seu ambiente de trabalho. E esse projeto está sendo colocado em vários outros municípios, aprovado em outros municípios. Então, por que não também não seria viável aqui no nosso município? Então, eu tomei a iniciativa de estar colocando, fazendo esse projeto
para contar com vossas excelências para que seja aprovada e instituída aqui no nosso município. Eu aprovo. 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 Primeiramente, né, parabenizar a vereadora Juscelia, lembrando, né, que esse mês é o mês do Agosto Lilás também, para contemplar mais, né, esse projeto, e parabéns pela iniciativa, e eu aprovo o projeto. O projeto seguiu sendo aprovado. Queria também dar os parabéns à vereadora Juscelia pela iniciativa, um projeto muito importante. Vamos seguindo. Leitura e deliberação do projeto de lei 016 de 2026, concede revisão geral anual aos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do município de Santa Bárbara do Tugurio, referente ao exercício de 2026 e da outras providências. Gabinete do Prefeito, projeto de lei 016, de 24 de agosto de 2026. Concede revisão geral anual aos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do município de Santa Bárbara do Tugurio, referente ao exercício de 2026, e da outras providências. O prefeito municipal de Santa Bárbara do Tugurio, José Antônio Alves Donato, no uso de suas atribuições legais, encaminha apreciação, discussão e votação pelo Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica concedida revisão geral anual de 3,90 sobre os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal, exclusivamente para recomposição das perdas inflacionárias correspondente à variação do Índice Nacional de Preços do Consumidor, adotado pelo município para o exercício de 2026. Gabinete do Prefeito, 22 de agosto de 2026. José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. O projeto está em votação. Eu voto contra o projeto. Eu voto contra o projeto. Meu voto é contra. Eu abstenho. Meu voto é contra o projeto. Voto contra o projeto. Voto contra o projeto. O projeto foi rejeitado. Seguindo, leitura e deliberação do projeto de lei número 017 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cesta de Natal aos servidores públicos municipais, agentes políticos do Poder Executivo e membros do Conselho Tutelar, e da outras providências. Gabinete do Prefeito, projeto de lei número 017, de 24 de agosto de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder cesta de Natal aos servidores públicos municipais, agentes políticos do Poder Executivo e membros do Conselho Tutelar, e da outras providências. O prefeito municipal de Santa Bárbara do Tugurio, José Antônio Alves Donato, no uso de suas atribuições legais, encaminha apreciação, discussão e votação pelo Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder anualmente, no mês de dezembro, cesta de Natal como benefício de caráter social e institucional aos agentes políticos municipais abrangidos por essa lei. Gabinete do Prefeito, 22 de agosto de 2026. José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. O projeto está em votação. Eu gostaria de pedir vista desse projeto, né, lendo e fazendo a avaliação do mesmo, pude reparar que ele precisa de ser feito algumas adequações, né, na reunião de comissão também falamos sobre isso, então eu peço vista. Então, seguindo aí com o próximo projeto. Leitura e deliberação do projeto de lei 018, 2026, que institui política municipal de alfabetização no município de Santa Bárbara do Tugurio e da outras providências. Gabinete do Prefeito, projeto de lei número 018, de 25 de agosto de 2026. Institui a política municipal de alfabetização no município de Santa Bárbara do Tugurio e da outras providências.
O prefeito municipal de Santa Bárbara do Tuguru, José Antônio Alves Donato, no uso de suas atribuições legais, encaminha apreciação, discussão e votação pelo Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Capítulo 1. Das Disposições Gerais. Artigo 1º. Fica instituída, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Tuguru, a Política Municipal de alfabetização como instrumento permanente de planejamento, articulação, execução, monitoramento e avaliação das ações destinadas à garantia do direito à alfabetização em consonância com a Constituição Federal, a Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei Federal número 15.388, de 14 de abril de 2026, que aprova o Plano Nacional de Educação, o Decreto Federal número 11.556, de 12 de junho de 2023, que institui o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Decreto Federal número 12.191, de 20 de setembro de 2024, o Decreto Estadual número 48.939, de 7 de novembro de 2024, que institui o Pacto Mineiro pela Alfabetização, a Base Nacional Comum Curricular, o Currículo Referência de Minas Gerais e as demais normas educativas aplicáveis. Parágrafo 1º. A política terá como finalidade assegurar a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do ensino fundamental, sem prejuízo da promoção, desde a educação infantil, de experiências de oralidade, leitura, escrita, literatura e linguagem matemática adequadas à etapa do desenvolvimento. Parágrafo 2º. A política compreenderá ações de recomposição das aprendizagens destinadas especialmente aos estudantes do 3º ao 5º ano do ensino fundamental que apresentarem defasagens no processo de alfabetização. Gabinete do Prefeito, 25 de agosto de 2026. José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Projetos estão em votação. Aprovo. 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 Senhor presidente, apesar desse projeto ter chegado aos 45 do segundo tempo a essa casa, né, eu tive a oportunidade de dar uma olhada aqui nos principais pontos aqui. É um projeto muito interessante, um projeto bacana, um projeto que, sim, o município deveria ter tido há muito tempo. É uma pena que, eu espero que não, né, que seja mais um projeto que entra nessa casa e aconteça com os demais que a gente já aprovou aqui sobre a educação no município, mas é um projeto de extrema necessidade, um projeto muito bacana e de extrema necessidade, volto a afirmar para vocês, eu aprovo o projeto. Aprovo. Aprovo. Vou fazer umas observações aqui. No artigo 3º, inciso 6º, está falando sobre a valorização e formação continuada dos profissionais de educação. No 11º, está falando sobre a participação das famílias e da comunidade escolar, que é muito importante integrar a família na comunidade escolar também, porque hoje existe muita responsabilidade sobre a escola e as famílias não têm essa responsabilidade, né? No artigo 7º, está falando, são agentes da política, os professores, pedagogos, diretores, equipes de gestores profissionais de apoio, equipe técnico-pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de Educação, famílias e comunidade escolar, observadas as respectivas competências. No 8º, inciso 3º, fala também, formação continuada e valorização profissional. Esse projeto fala muito sobre valorização profissional. É até bonito a gente ver falar sobre valorização profissional no nosso município. Mas a realidade é diferente. Nós temos hoje profissionais de apoio, tanto no ônibus, do transporte escolar, quanto profissionais de apoio também dentro da sala de aula com os alunos.
recebendo, pasmem, um salário base de R$ 1.455. Minto, R$ 1.453. Então, assim, fala muito em valorização profissional no projeto, mas não está valorizando ninguém. Infelizmente, como que vai querer que tenha capacitação, capacitar e não vai valorizar? Então, assim, eu aprovo o projeto, mas fica a minha indignação e de tamanha desvalorização como profissional. Muito obrigado. O projeto seguiu sendo aprovado. Leitura de indicação 002/2026, da vereadora Juscelia Maria da Silva. Indicação número 02 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, a vereadora que essa subscreve, na forma regimental, requer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Requer que o chefe do Poder Executivo Municipal determine os setores competentes que realizem estudos e adotem as providências necessárias visando a intervenção e melhoria das condições de segurança e circulação na Rua José Carvalho, especialmente no trecho localizado nas proximidades do restaurante Império. Santa Bárbara do Tuguru, 20 de agosto de 2026, Juscelia Maria da Silva, vereadora. Uma boa noite a todos e a todas. Boa noite aqui na pessoa do senhor presidente, estendendo aos demais vereadores. Eu tive por iniciativa fazer essa indicação. Espero que o nosso prefeito, nosso chefe do executivo, tenha a sensibilidade de acolher e tomar providência, até para, no futuro, caso ocorra algo grave naquele local, não falar que alguém não alertou, alguém não pediu, alguém não avisou. Trata-se daquela rua do lado ali da Império, do restaurante Império, onde entra ali as garagens, faz aquela curva. De um lado tem árvores, né? Tem mato, né? Árvores ali que fica acima de uma residência, e do outro lado o muro ali onde desce a rua, o muro do passeio da Império. Pasmem, somente nessas 2 semanas eu quase fui atropelada ali por 2 vezes, e a funcionária do sindicato uma vez. Né? Por coincidência, eu tive o senhor Daniel, conhecido por Popozudo, ele subindo, estava na mão dele, estava certo, eu descendo, né? O que acontece? Ele quase me atropelou. Ele levou muito susto, eu também, não foi culpa dele, mas é porque não tem visibilidade nenhuma. 2 dias depois, eu descendo, a gente trocou de lugar. Eu falei com ela, vamos trocar de lugar, porque aquele lugar ali não está muito legal, não. Um funcionário do restaurante SBT também vinha de moto e quase acertou ela, né? Quase se chocou contra ela, quase atropelou. Já aconteceu de eu quase bater ali de frente com o caminhonete. E outras pessoas pedindo, falando, Juscelia, não é só com você, pessoas que viram o que aconteceu, falaram assim, já aconteceu com fulano, ciclano e tal. Então, antes que aconteça o pior, aconteça uma tragédia ali de alguém perder a vida ou ficar gravemente ferido, porque, na realidade, tanto corre risco pedestre, quem está subindo e quem está descendo. Não tem visibilidade. Então, eu espero que o prefeito receba a minha indicação em nome da população, em nome dos riscos apresentados aí por aquele local. Seguindo aqui, leitura da indicação 006/2026, do vereador Daniel Donato Silva. Indicação número 06 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, o vereador que essa subscreve, na forma regimental, requer que seja
encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Requer que o chefe do Poder Executivo Municipal analise a possibilidade de adoção das providências necessárias visando a restauração e melhoria das condições de acessibilidade das academias ao ar livre, instaladas nos espaços públicos do município de Santa Bárbara do Tugúrio, Minas Gerais. Santa Bárbara do Tugúrio, 13 de agosto de 2026, Daniel Donato Silva, vereador. Eu vou ler aqui um pouco da justificativa. A presente indicação tem por finalidade chamar a atenção do Poder Executivo Municipal para a necessidade de avaliação das academias atuais ao ar livre, existentes no município, bem como para a adoção de medidas necessárias à sua adequada conservação e adaptação às necessidades da população. Eu venho aqui também fazer, né, um pedido para que amplie essas academias ao ar livre nas comunidades também, as comunidades de maior quantidade, igual a Bucânia, os Fernandes, o Olhos d'Água e o Bom Retiro também, que seria de grande importância. E fico aqui minha indicação e espero que ele tome essas providências, porque a gente vê algumas academias aqui no município, nós temos duas, né, apenas, no Sagrado Coração de Jesus ou na Sagrada Família. Infelizmente, também tem o mau uso da população, porque a população, infelizmente, vai fazendo... acaba que o tempo vai deteriorizando e a população também ela vai estragando também, né? Infelizmente, a falta de cuidado da população também, a gente tem que deixar o alerta aqui. Mas a gente precisa muito se atentar. Inclusive, uma moça entrou em contato comigo para fazer essa indicação, pedindo para que lá do Sagrado Coração de Jesus ela está bem estragada. Então, assim, com o risco de alguém machucar, e o poder público poderia estar resolvendo essa situação. Desde já, muito obrigado. Neste momento, concedo a palavra aos vereadores que queiram fazer o uso da mesma. Uma boa noite a todos. Vou fazer só uma observação final, né? Estamos aí a menos de um mês para a nossa festa da banana, né? E a próxima reunião vai ser quase que às vésperas do evento, então hoje gostaria de falar mais uma vez sobre a situação. Talvez esteja ficando até um pouco cansativo, né, a gente falar sobre isso, mas é necessário. Na realidade, eu venho até fazer uma comparação, porque nós já temos, né, divulgado nas redes sociais os inúmeros shows que foram contratados para essa festa da banana, e esses shows estão avaliados em mais ou menos 2 milhões de reais. E é claro que para esses shows será necessário uma estrutura gigantesca, enorme, né, para que se comporte todos esses shows. Então, a gente acredita que essa festa esteja avaliada em mais ou menos 5 milhões de reais. Então, se investindo 5 milhões em um único evento, único. Sendo que este ano, o prefeito já falou que não vai realizar o tradicional torneio leiteiro. E não vai ser realizado de forma nenhuma, nem a nível de fazenda. E aí os produtores rurais tomaram a iniciativa de realizar o torneio leiteiro por conta própria, assim como foi feito lá em 2011, quando nós resgatamos o torneio leiteiro, né, que ficou anos sem ter o torneio leiteiro, e aí, né, na época, teve a iniciativa de 2 produtores rurais que nos procurou, juntou uma equipe enorme na época, e a gente resgatou o torneio leiteiro e trouxe ele de forma presencial. E, mais uma vez, a gente está vendo os produtores tomarem essa iniciativa de trazer o torneio leiteiro de volta e presencial. Porque o produtor rural ele não quer também o torneio leiteiro a nível de fazenda, porque ele quer mostrar o gado dele. Ele trabalha por meses e meses preparando aquele animal para esse momento, para ninguém depois saber quem ganhou, qual foi o animal que competiu, qual é a quantidade de leite que deu, então fica escondido, né? E cadê a valorização do produtor rural? Né? Eu estou vendo a desvalorização do produtor rural acontecer dentro do nosso município. E ele já deixou bem claro que, além de não fazer, ele não vai ajudar o torneio leiteiro em nada. Inclusive, ele
mandou recado através de um funcionário da prefeitura e da vice-prefeita que ele não vai emprestar nem o local. Então, estamos aguardando uma resposta dele, porque os produtores rurais encaminharam um ofício perguntando, né, sobre a questão do local, se ele vai poder ajudar, se ele vai ceder o local ou não, e até hoje não teve uma resposta. E acredito que esse ofício tenha pelo menos uns 10 dias que foi encaminhado a ele e também não teve resposta nenhuma. E aí a gente está vendo 5 milhões sendo investidos na Festa Banana, enquanto a nossa banda de música continua abandonada. A banda de música ela sobrevive com a ajuda da população, com ação social, rifa, leilão online e etc. Cadê a valorização da cultura? Né? Então, eu não posso ser de acordo com a estrutura que está sendo feita nessa festa. Uma única festa. E as demais festas ficaram todas de lado. E, para finalizar, que eu acho que é o que mais realmente espanta, é a comparação entre Festa da Banana e saúde. Né? Porque hoje nós estamos, mais uma vez, vamos falar, sim, é repetitivo, mas a população também tem que pensar, né, que às vezes muita gente está aí, não, que quer a festa a todo custo. Não somos contra a festa, somos contra o valor que está sendo gasto para a realização desse evento. Porque nós estamos sem fonoaudióloga, atualmente está sem nutricionista no posto também. A questão da ginecologista, que já foi exposto pela vereadora Juscelia, pelo vereador Daniel também, que agora estamos sem ginecologista, e quando tinha, era apenas uma vez na semana, então não estava dando conta da demanda. Médicos especialistas, nós temos apenas um ortopedista uma vez no mês, só, e não temos outros especialistas além dele. Fila gigantesca para cirurgias, para consultas com especialistas, falta medicação, e aí você se investe 5 milhões numa festa? Não sou contra a cultura, pelo contrário, sou apoiador da cultura, todo mundo sabe. Adoro festa, acho que faz parte da cultura do município a Festa da Banana. Perdão, houve um equívoco, é Festival da Banana agora. Né? Então, não sou contra a Festa da Banana. A questão toda é o investimento milionário que está sendo feito nessa festa. E essa festa ela vai trazer esse retorno para o município, sendo que agora, atualmente, ela é uma festa terceirizada, que nem as barracas de dentro da festa é de moradores da nossa cidade. O artesanato local ele foi valorizado nos últimos anos na nossa Festa Banana? Nós sabemos que não. Inclusive, o ano passado não tinha ninguém de Santa Bárbara do Tugúrio lá no artesanato local. Então, não existe uma explicação justa e plausível para que seja realizado esse evento desta forma que se pretende. Então, quando nós batemos nessa tecla da Festa da Banana, é sobre o valor altíssimo que está sendo investido. Nós não somos contra o evento. Lazer e cultura é necessário, mas desde que seja feito de forma válida, segura e que tenha, de fato, estudo, né, sobre o que vai ser feito, para que não faça uma festa dessa magnitude toda e depois fica aí saúde, educação, infraestrutura, realmente jogado às traças igual está. Porque as redes sociais do nosso prefeito mostram uma coisa, mas a nossa realidade é outra. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Uma boa noite a todos e a todas. O vereador Claudinei Marques já adiantou bem o assunto aqui. Vou aproveitar para fazer um adendo. Referente à Festa da Banana. Mais uma vez, frisando e deixando claro, não somos contra a festa, não somos contra a cultura, contra shows e contra o povo se divertir. Nós precisamos de tudo. Nós precisamos de lazer, nós precisamos de saúde, nós precisamos de educação, nós precisamos de divertir. Mas nós precisamos também de ser lembrados. Santa Bárbara do Tugúrio precisa ser lembrada. Nossa cidade está esquecida. Essa semana, aliás, ontem, quem me acompanha pelas redes sociais viu o meu vídeo falando sobre a questão do ginecologista. E a situação vai muito além do atendimento ginecológico. Primeiro, houve uma grande reclamação, né? Várias pessoas procurando sobre o atendimento da ginecologista, que não estava
atendendo todo mundo. Muita gente ficando sem atendimento, mulheres vencendo exames, mulheres com demanda urgente, né, com situação urgente para ser atendida, e que tinha a agenda de um mês para o outro, e acaba que não era suficiente. As fichas não eram suficientes. Mulheres, desde as 4h30, 5 horas da manhã, para conseguir ficha para ginecologista. Gestantes pagando particular pré-natal, mulheres pagando médico particular em Barbacena, porque exames vencendo e não tinha, né? Não tinha ficha, não tinha como ser atendida. Diante disso, tomei a providência no dia 6 de agosto de ir até a secretária e dialogar, porque se fala muito em diálogo, mas não tem diálogo, o município não tem diálogo. Mas ela me recebeu, conversou, me recebeu até bem, e o que ela disse é o seguinte, que a ginecologista, até diante das postagens nas redes sociais, já estava ciente sobre a questão do contrato, que fala das 20 horas semanais plantão. Então, 20 horas por semana, se um mês foi de 4 semanas, né? Porque é raro um mês aí de 5 semanas. 4 semanas são 80 horas. E segundo mulheres, segundo informações trazidas por usuários dos atendimentos, estava sendo atendida aí, a profissional ficava 4, 5 horas em atendimento. Então, se vocês forem fazer o cálculo, 80 horas no somatório do mês, tirando aí 5 horas por semana, na soma desse mês, em vez de cumprir 80 horas, estava se cumprindo 20 horas. Está bem explicado a demanda. Não, em momento nenhum, a gente colocou defeito no atendimento da ginecologista. Ao contrário, muitos elogios. Quem conseguia ser atendido era muito bem atendido. Muito bem atendido. Porém, é o nosso dinheiro público. Eu até falei no vídeo ontem, teve uma pessoa que falou assim, você acabou com a ginecologista. Quando a gente se propõe a tentar resolver uma situação, primeiro a gente usa o diálogo. A gente investiga, a gente fiscaliza, e é o que eu fui fazer. E olhando o contrato, está errado. Está errado. Porque se é 20 horas e se atende 4, 5 horas, então, quer dizer, por semana está ficando 15 horas. Quantas mulheres poderia ser atendido dentro dessas 15 horas? Então, a secretária falou que a médica estava disposta, inclusive, a colocar o cargo à disposição, porque não tinha condição de cumprir o horário. Assim foi feito, dias após. A secretaria publicou uma notinha, né, encaminhando as mulheres em situação de emergência para a Santa Casa. Gente, sempre foi feito assim com a mulher que já deu à luz no nosso município, aqui no postinho. Que é atendimento urgente, né, às vezes com hemorragia ou alguma coisa. Não, a gente sabe que o atendimento de alta complexidade em Barbacena. Em Barbacena. Então, ficou até desnecessária aquela notinha. E falando que iria resolver e que a ginecologista tinha colocado o cargo à disposição. Talvez dando até a entender à população que essa vereadora é quem tirou a ginecologista. Hoje, completa-se 21 dias que a secretaria ficou de contratar um outro médico, de tomar as medidas para normalizar e para resolver a situação. Entrei em contato com a secretária, o que ela disse que até agora não conseguiu contratar e que, infelizmente, né, devido à carga horária, tudo ainda não conseguiu resolver. Do mesmo jeito, a fonoaudióloga. A população tem noção de quanto que é pago por uma fonoaudióloga atender no município? R$2.000, aproximadamente em torno de R$2.000. Então, não tem. O que a secretária falou? Ninguém quer trabalhar. Ninguém do outro município vai vir trabalhar. E quem atendia, que era do nosso município, deixou e foi atender em outro município, que me parece que é Desterro do Melo. Ou seja, a pessoa próxima ao posto de saúde não quis
preferiu trabalhar em outra cidade, por quê? A desvalorização. E aí, quando se fala em festa, a gente vê esse desbanjo, né? Essa desproporção de dinheiro que está sendo empregada aí em uma única festa. Totalmente controversa a realidade do nosso município. Inclusive, nós estamos com um problema seríssimo na questão de agendamentos em tratamento oncológico, gente. Né? Eu acho que outros vereadores já estão cientes. Exames, né? Marcação para iniciação de tratamento, está tudo parado. Cirurgia. Eu estou com uma moça, a moça está necessitando de uma cirurgia, de uma marcação de uma cirurgia de pescoço e cabeça, né? Ou seja, ela está com uma situação complicada na garganta, que ela tem que fazer a retirada de nódulos, né? Me parece que é nódulos, linfoma, nódulos, né? E o que acontece? Segundo a secretária, está demorando mesmo, tem que aguardar. Exames. Voltando, o SUS não cobre, tem que esperar, cirurgias. Então, assim, pessoas denunciando que está faltando remédio também. Então, assim, será que é implicância nossa como vereadores em abordar e pedir documentação? Porque o que nós estamos pedindo ao prefeito é documentação. Apresentou a documentação, comprovou que está tudo ótimo nos contratos, né? Igual o show da Ana Castelo, segundo a mídia, porque até agora não chegou documento aqui para nós, 900 mil, segundo foi noticiado. Né? O prefeito falou que o dinheiro viria da Lei Rouanet, vinha do Incentivo à Cultura e da CEMIG, segundo foi noticiado, informação à imprensa. O promotor de justiça afirmou na entrevista que dinheiro de pastas, dinheiro importante, né, que seria destinado a serviços essenciais, está sendo, né, jogado para a festa. E aí? A nossa realidade diz o quê? O que a nossa população, olhando a realidade do município, acha? Será que, de fato, essa festa, ela está na proporção certa? Nós estamos com a saúde financeira, como diz o prefeito, ok? Se estamos com a saúde financeira ok, está faltando o quê? O prefeito lembrar de nós, o prefeito lembrar da cidade, lembrar da saúde, lembrar da educação. Porque quem está doente não vai para a festa. Quem está precisando de cirurgia, de exame, não vai para a festa. E aí? Quem está precisando de um bom transporte? Porque está tendo muita reclamação. Então, o que nós estamos tentando não amortecer. Porque nós, inclusive, eu tenho que falar, sabe, senhor presidente, essa Câmara, com a atuação, nós temos vereadores que estamos no mandato, no primeiro, segundo mandato, que não é aquela Câmara que paga a conta de luz, que dá caixa d'água, que dá saco de cimento, mas que impede de milhões. Eu falo por mim, e nisso eu não vou ser humilde, não. Já impedi milhões de ir para o ralo, de ser desviado, com superfaturamento, com gastos obscuros na nossa prefeitura. Então, nós aqui, muitas vezes, nós não estamos acudindo a população, às vezes, com uma conta de luz, uma ajudinha, né, ali para alguma coisa que a população, de fato, tem as pessoas que precisam. Mas nós estamos aqui como um para-raio. É isso que nós estamos tentando fazer nessa Festa Banana. Agir como um para-raio, para evitar o reflexo lá na frente, que nós ainda não vimos nada, nós não estamos vendo nada. Após essa festa, é que nós vamos sentir a ferida sangrar. É onde o filho vai chorar e a mãe não vai ver. Peço para concluir. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, queridos cidadãos e cidadãs de Santa Bárbara do Tugúrio, eu quero chamar a atenção de vossas excelências e dos nossos queridos cidadãos do município
para 3 assuntos que, na verdade, engloba um único. Eu quero lembrar a Vossas Excelências e o povo de Santa Bárbara que, no dia 6 de outubro de 2024, houve eleição municipal, como é de praxe em todo o país, e, nessa data, foi-nos dado uma procuração para nós exercermos no município. Isso foi dado a nós, vereadores, que aqui estamos hoje, compondo essa mesa, ao nosso excelentíssimo prefeito e à nossa excelentíssima vice. Mas o executivo desse município, senhoras e senhores, eles pegaram o município para si. Eles não estão levando isso como uma procuração. O que nós temos é uma procuração. O povo nos deu uma procuração. Eles não deu o município para nós tomarmos conta como se fosse a nossa casa. Infelizmente, isso vem acontecendo, e eu vou dar prova a vocês de que isso vem acontecendo. O nosso excelentíssimo vereador, Claudinei Marques, ali, já levantou o assunto sobre o torneio leiteiro no município de Santa Bárbara do Tugúrio. 2 cidadãos desse município procurou a Secretaria de Pecuária e Agricultura. O secretário diz que comunicou ao prefeito, o prefeito diz que não iria fazer o torneio leiteiro e que esse ano não faria de hipótese nenhuma. Foi procurada a vice, a nossa excelentíssima Virgínia. Ela respondeu da mesma forma para esses 2 produtores. E, para dizer que isso foi resposta que ele não deu, foi encaminhado também ao excelentíssimo prefeito, no dia 11 de agosto de 2026, um requerimento pedindo a ele justificativas do porquê que ele não cedia nem o espaço, senhoras e senhores. Os produtores não pediam a ele mais, não pediu a ele dinheiro, banda de música, nada, só pediu para ele espaço. E foi sugerido, senhoras e senhores, 2 espaços. Um deles aqui no fundo do campo, que é aquela quadra que todos conhecem, que é usual a festas, né, a eventos, e o galpão, que desde quando ele foi construído, que eu me lembro, ele foi construído para esse fim, para os produtores rurais, e nem lá ele disse que não iria ceder. O requerimento está aqui. Ele até ontem ele não mandou nenhuma resposta. Espero que talvez até meia-noite, hoje ainda é dia. Então, para vocês verem a situação que nós estamos vivendo. Ele não cede sequer o espaço. A cidade é dele? E eu pergunto a vocês. Ele é dono da cidade? Nós somos dono da cidade para negar algo para alguém? E de uma festa que é de extrema importância. Aí sim é uma festa por Santa Bárbara. É os produtores, é o povo que vai lá, é as crianças, aprendendo algo que é fruto do município, que o município hoje vive disso, do produtor. Mas, enfim, então, para vocês verem como são as coisas nesse município. Então, nós temos uma procuração. O povo não nos deu o município, não. O povo nos deu uma procuração. E lembrar, Vossas Excelências, que o mesmo povo, o mesmo eleitor que nos deu essa procuração, ele tira. Então, deixar isso bem claro ao nosso excelentíssimo. Quem deu, pode tirar. E, continuando, para vocês terem uma noção de como o nosso município vem sendo administrado, porque amanhã ou depois alguém vai dizer que esse vereador que vos fala está inventando história, falando demais. Eu fiz aqui um levantamento sobre viagens do nosso excelentíssimo prefeito. Aí vocês vão dizer, o que você tem a ver com isso? Aí eu vou responder a quem fizer essa pergunta, mesmo não ouvindo, tudo a ver comigo, porque hoje eu sou um procurador. Me deram a procuração para que eu fizesse isso. Para vocês terem uma ideia, em 2025, o nosso excelentíssimo prefeito, ele fez 10 viagens internacionais. Se nós tirarmos recesso janeiro e fevereiro, ele fez uma viagem por mês. Aí, buscando mais a fundo ainda, senhoras e senhores, esse ano de 2026, o nosso excelentíssimo prefeito, nós estamos no mês 10. Nós estamos em mês 8, perdão. Nós ainda estamos em agosto. O nosso excelentíssimo prefeito já fez 5 viagens internacionais. Se nós tirarmos recesso de janeiro e fevereiro, sobram 5 meses. Ele fez uma viagem por mês. Para vocês terem uma ideia, no mês 3, ele foi a Montevidéu. No mês 4, ele foi a Edimburgo. No mês 5, ele foi na Estônia.
No mês 6, ele foi para Marrocos. E agora ele foi... Acabamos de ler aqui, ó, está aqui. Acabamos de ler aqui, está em minha mão, a comunicação de ausência dele, que ele foi para a Rússia. Então, senhoras e senhores, e ele coloca nessas comunicações de viagem dele que não tem erário ao município. Então, vamos lá. Esse cidadão, ele deve ser muito, mas muito, ele deve ser mais querido que o presidente da República. Primeiro, que ele viaja mais que o presidente da República. Eu duvido, se pegarmos o passaporte do presidente da República, tenha tantas viagens. Mas vamos lá. Quantas entidades pagam por essas viagens? Vocês já fizeram essa conta? Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vossas excelências. Esse cidadão, ele sai daqui, vai pegar avião no Rio, Belo Horizonte, eu não sei aonde, ele vai a pé, a cavalo, de bicicleta. Imagina, vocês já imaginaram quanto custa um carro para pegar esse cidadão aqui, abastecer, pagar pedágio, levar no aeroporto e depois trazer novamente. Sendo que nem carro particular esse cidadão tem. Aí isso não custa erário ao município. Isso sem contar, senhoras e senhores, que esse mesmo cidadão, que fez 5 viagens em 5 meses internacionais, ele deve ter feito mais de 10 viagens em Brasília e Belo Horizonte. Então, por isso, o vereador Claudinei, a vereadora Juscelia, acabou de falar sobre os gastos públicos, sobre a falta do dinheiro para a saúde, para a educação, enfim. Como que se administra um município não estando nele? Então, é a bagunça que está no nosso município. Hoje não precisa falar mais nada. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vossas excelências para esse assunto, sobre o assunto dos produtores. E, mais uma vez, senhoras e senhores, eu quero deixar claro isso nessa casa e vou repetir. Os mesmos que nos deram a procuração, pode tirar. Então, senhoras e senhores, vamos ser responsáveis. Isso daqui, Câmara Municipal, não é local de criança, não é local de brincadeira. Executivo tem que se ter responsabilidade. Hoje não tem. Nós fizemos, na última reunião do mês passado, requerimentos sobre explicação de pasta de saúde, educação e afins. A resposta foram as mesmas de sempre. Nada com coisa nenhuma. Então, senhoras e senhores, eu quero chamar a atenção de vossas excelências, senhores vereadores, que estão aqui hoje. Não é a primeira reunião que eu falo isso, eu já perdi a conta de quantas reuniões que eu já falei isso. Nós somos vereadores para fiscalizar o executivo. Vereador nessa casa não é para pagar conta de luz, telefone, padaria para ninguém. É para fiscalizar o executivo, ajudar o executivo a administrar o município. E eu já pedia por várias vezes, não foi uma vez, foram várias. Reunião com o prefeito, diálogo com o prefeito. E ele simplesmente faz o quê? Nada. Prova disso que no mês anterior, em junho, a nossa excelentíssima vice, ocupando o cargo de prefeita municipal, mandou a essa casa um pedido de suplementação. Eu procurei por várias vezes, pedi vista do projeto para saber o porquê que ela precisava da suplementação. Procurei por ela, procurei a secretária de Educação, procurei todos para me saber qual o motivo que eu precisava. A resposta, até ontem, não chegou até mim. Então, assim, eles estão brincando com o nosso município. E eu vou falar mais uma vez, pela última vez, quem deu a procuração pode tirar. Meu boa noite e muito obrigado a todos. Inclusive, eu quero só dar uma notícia aqui, à nossa população, é que os nossos advogados de Belo Horizonte acabou de confirmar aqui para mim que foi protocolizada a nossa denúncia junto ao Tribunal de Contas, denúncia essa de autoria aí do vereador Daniel Donato, Francisco Xavier, vereador Claudinei Marques, vereador Pedro Paulo Júlio, vereador José Munizinho e vereadora Juscelia. Como nós, essa casa aprovou e foi protocolizados os requerimentos, pedindo a documentação, a explicação e documentação para saber as fontes, os recursos que seria para patrocinar e custear a festa e do mesmo, o planejamento orçamentário, financeiro da festa, e o prefeito não nos encaminhou. Na segunda-feira,
Nós, novamente, notificamos o prefeito para que, no prazo, como ele não cumpriu, não deu resposta dentro do prazo regimental, na segunda-feira nós protocolizamos uma notificação, dando ele 48 horas, para ele aparecer com essa documentação, nos entregar a documentação. Ele simplesmente respondeu de forma genérica, não entregando nada e não dizendo coisa com nada. Nós tomamos por medida, até por questão de insegurança jurídica, tomar essa medida junto ao Tribunal de Contas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e na rede social. O assunto é taxativo, né, sobre Festival da Banana. Todos nós vamos falar e falar e falar o tempo todo sobre o Festival da Banana. Será que, neste momento, essa é a prioridade do município? Um gasto absurdo com uma festa? Na saúde, né, como muito disse o Claudinho, Juscelio, o Pedro também falou sobre a questão da saúde, falta de fonoaudiólogo, ginecologista, hoje nutricionista também, e servidores, né, desvalorizados. Existe uma desvalorização de todos os servidores na rede municipal. Na educação, eu vou falar aqui, né, temos problemas na infraestrutura das escolas também, que falta muita infraestrutura. Existem salas de aula, gente, aqui no município, que não tem nem lâmpada. Não tem nem lâmpada. Ventilador, quando na época do calor, os alunos sofrem porque não tem ventilador. As escolas de toda a região têm ar-condicionado, tem televisão nas salas. A nossa não. A nossa escola do nosso município não tem. Os profissionais, né, os monitores de apoio, recebendo um salário de R$ 1.453. Existe essa desvalorização e fazendo uma festa de quase 5 milhões. Há necessidade disso? Né? Na cultura, a banda também pedindo socorro. Vou ser taxativo, que toda reunião fala nisso. A banda pedindo socorro e investir na cultura é educação, mas não a cultura que ele está fazendo. Porque isso aí é desperdício de dinheiro. Infelizmente, o que volta desse dinheiro que ele está investindo, né, investindo numa festa totalmente terceirizada, o que volta para o município? Por exemplo, né, para os comerciantes do município. O que os comerciantes ganham com a festa da banana? Só o domingo, quando o desfile é aqui. Só o domingo. Porque o resto da festa é toda lá em cima. O pessoal que está nas barracas compra as coisas tudo, vem tudo de fora, não tem nada do município. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se perguntar, qual que é o papel que o prefeito está fazendo no município? O que realmente ele está fazendo? Qual que é a função dele? Não é trazer melhorias para o município? Ele vai lá fora buscar o quê? O que ele está trazendo de melhorias para cá, para o município? Um monte de blá, blá, blá. Infelizmente, enche a população, enche os servidores de penduricalhos, né? Vai dar ali um vale alimentação, acha que vai tampar a boca do servidor, coloca aí uma cesta no final do ano, está tudo ótimo, então. Então, assim, o trabalho nosso aqui, todos nós temos essa consciência e nós não somos contra a festa, de forma nenhuma, mas a gente está aqui para fiscalizar, cobrar o dinheiro público, é para isso que a gente foi votado, é para isso que a gente responde à população. Então, tem muitas coisas também, inclusive, já foi aprovado um projeto, acho que até o Claudinei falou sobre ele um dia, da doação de materiais para a construção de casa. Tem um senhor ali no SAPEC, no Sagrada Família, que está precisando. A gente ajuda de alguma forma, a gente não consegue ajudar todo mundo, e tem um projeto no município para isso, e por que não faz? Gastar dinheiro com festa. Então, assim, a população também ela tem que se perguntar o que o prefeito está fazendo no município, porque ele está ali, só dá uma canetada, autorizando, dá um material para a família que necessita, não é família que
que não necessita, não, gente. É dinheiro público gastando de forma inadequada. Então, assim, fica aqui a minha indignação e vamos ver se, a partir de agora, né, ele resolve fazer alguma coisa para o município, porque estamos a ver navios, né, com toda essa situação. Desde já, muito obrigado, uma boa noite. Só falando uma coisinha, o senhor presidente, o vereador, você falou da festa da banana, o desfile aqui aos domingos. Eu vou falar para você o que aconteceu comigo, que eu presenciei. Eu estava no desfile do ano passado, da festa da banana, representando a minha comunidade. O que aconteceu foi para nunca mais voltar. A falta de respeito, o descaso. Nós ficamos, senhoras de idade, crianças, mais de 2 horas naquele sol, aguardando o excelentíssimo prefeito descer, atrasou o desfile mais de 2 horas, porque o excelentíssimo não compareceu para tirar foto com as meninas, crianças chorando, senhoras naquele sol quente, carro que pessoas compraram flores naquele sol murchando, porque o excelentíssimo prefeito não compareceu no horário combinado e as pessoas esperando aquilo ali. Um descaso, uma falta de respeito. Se isso é o que ele traz de benefício para o município, pelo amor de Deus, eu não sei o que vai ser a falta de respeito. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, ou quem deseja fazer o uso da palavra para explicação pessoal, declara encerrada a reunião às 7h35 e determina a lavratura de sua ata. Uma boa noite a todos.